Olá, tudo bom? Estamos de volta essa semana com mais um momento aqui para falar de literatura. E eu quero trazer novamente um autor que eu gosto muito e falar sobre o lançamento mais recente dele aqui no Brasil, Indicadores Fragmentados. Eu estou falando de N.T. Wright, que semana passada eu apresentei para vocês todo o Novo Testamento dele, que foi comentado e que está disponível no mercado brasileiro. Mas esse livro aqui é fantástico, foi minha leitura para encerrar 2020 e pode ser a sua leitura para começar 2021. Enquanto eu me ausento durante 15 segundos para um breve break, eu peço que, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, que você curta, dê uma like, porque isso é muito importante, e ative o sininho, porque toda semana a gente chega com conteúdo novo, sempre conteúdo de grande qualidade. Já já eu volto. Falei para você que era rápido, já estou de volta. Essa semana eu quero falar sobre esse livro de N.T. Wright, Indicadores Fragmentados. É um livro muito bom. Para mim, é um dos melhores livros dele até agora lançados aqui no mercado brasileiro. É claro, Paulo, uma biografia, é fantástico, que eu já apresentei aqui. A Ressurreição do Filho de Deus também. São livros importantes, fundamentais, mas muito voltados para especialistas. Esse aqui não, é um trabalho de divulgação teológica, digamos assim. Mais do que isso, eu diria que esse é um trabalho de pastor. É um livro que um pastor escreve para as pessoas que querem ter uma visão de mundo minimamente bíblica ou maximamente bíblica, como você queira, uma cosmovisão correta do mundo. E ele pega, então, esses indicadores fragmentados, ele seleciona 7 indicadores fragmentados da cultura que estão presentes no nosso dia a dia. O primeiro é a justiça, são 7 artigos, 7 textos. Ele fala sobre justiça, sobre amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder. Ele entende, e eu concordo plenamente com N.T. Wright neste e em muitos aspectos, que essas questões permeiam a nossa vida diariamente. A questão da justiça, como é que nós lidamos com a justiça, como é que o mundo lida com a justiça. Existe diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus? Quando é que esses dois pontos se confluem, ou seja, quando é que eles estão juntos, de mão dadas? Quando é que a justiça humana expressa a justiça de Deus? Ele trabalha essa questão de uma maneira muito original, muito inovadora, inclusive. E o detalhe importante desse livro é que esses 7 indicadores fragmentados, como o cristianismo compreende o mundo, ele os fundamenta todos eles no Evangelho de João. O Evangelho, o quarto Evangelho, nós temos 4 evangelhos, 3 que chamamos sinóticos, e o Evangelho de João, que é um evangelho mais teológico, digamos assim. Então, ele faz uma leitura do Evangelho de João e identifica dentro do Evangelho esses 7 indicadores fragmentados. Por que não estão integrados na cultura? Porque a nossa cultura, com a queda de Adão e Eva, com a queda do homem e da mulher, isso afetou nossa visão de mundo, nossa maneira de agir, a nossa justiça, tudo isso foi afetado. O nosso amor, por exemplo, foi afetado. Ele fala sobre o amor, explica claramente essa questão, porque há muita confusão quando nós falamos de amor. As pessoas não compreendem muito bem. Aliás, seguem uma visão, às vezes, grega do amor ou pós-moderna do amor e confunde muito essa questão de amor, paixão, posse. Nós que somos cristãos precisamos, então, ter uma visão correta do amor, e N.T. Wright faz isso nesse livro. E a espiritualidade? Nós vivemos a era da espiritualidade. São inúmeras as pessoas que não frequentam nenhuma igreja, nenhum grupo religioso, mas que se dizem espiritualistas, pessoas que têm uma forte ligação espiritual. O que vem a ser isso?
Espiritualidade, espiritualismo, isso vem de sopro, de pneuma, em grego, que quer dizer sopro, vento, em grego. Então, dentro do cristianismo, como é que nós devemos, neste caso, ter uma espiritualidade cristã correta, bíblica? Depois ele fala sobre a beleza. O belo é algo fenomenal. Nós vemos a presença do belo através das obras de arte, por exemplo, da pintura, da escultura, da arquitetura. Vemos também o belo na própria natureza, no espetáculo da natureza, que é algo belo, bonito, agradável aos olhos. Ouvimos através da música, ou quando escutamos uma poesia, quando escutamos o canto dos pássaros, uma cachoeira, um rio, o barulho da própria natureza. Essas são expressões do belo. Então ele trata dessa questão do belo sempre a partir do Evangelho de João. Como João viu isso e como nós, para ter uma visão, uma cosmovisão cristã, como é que deve ser o nosso relacionamento com o belo, com a beleza, com a estética. Outro tema, a liberdade. Esse talvez seja o assunto que mais nos intrigue desde muito tempo, que se fala muito de liberdade, desde sempre. O ser humano sempre buscou por liberdade. Quando Deus tira o povo que era escravo do Egito, diz que vai tirar para uma terra de liberdade, uma terra que tem leite e mel. Mas o mundo contemporâneo vê a liberdade muito diferente de como a Bíblia vê a liberdade, de como o Evangelho de João aponta a liberdade, de como Jesus Cristo aponta o ser livre. Como é que isso se dá biblicamente? Como é que nós podemos trabalhar a liberdade nos nossos relacionamentos? Como ser livres num mundo que nós nem sempre somos livres, somos condicionados pela cultura, pela estética, pela própria arte, enfim. E aí, a verdade, ele trabalha aquele diálogo do Senhor Jesus Cristo com Pilatos de uma maneira magistral. Pilatos pergunta o que é a verdade, né? Pergunta a Jesus Cristo. Esse texto é clássico. Então ele trabalha sobre a questão da verdade nesse livro. O que é a verdade? O que vem ser a verdade numa cosmovisão cristã? Se fala muito de verdade no nosso mundo, no nosso tempo. Existe a verdade, ou o que existe são muitas verdades? Existe uma única verdade ou a verdade é fragmentada em muitas verdades? Ele trata disso aqui. Por isso que eu falei que é o livro de um pastor para pessoas crentes e descrentes, não tem problema nenhum, mas que querem levar uma vida saudável, de bons relacionamentos. Como era de se esperar, ele encerra então sobre o sétimo indicador, que é o poder, a relação do poder. Essa é uma questão muito séria e ele trata aqui de um episódio muito importante na Bíblia. Tem dois textos desse mesmo episódio. Um deles é Tiago e João, que eram irmãos, que chegam para Jesus e propõem que quando ele chegar no seu reino com poder e glória, eles dois querem se assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Tem um outro texto paralelo que é a mãe deles que fazem esse pedido. E aí o Senhor Jesus diz como é a relação de poder no reino de Deus, que é totalmente diferente da relação de poder no mundo. O poder do reino de Deus é muito diferente daquilo que Maquiavel, por exemplo, no seu livro clássico, O Príncipe, nos relata sobre o poder. É claro que, do ponto de vista da realidade, é aquilo ali que Maquiavel está dizendo, é aquilo mesmo, é aquela relação mesmo, a relação de poder. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, nós que somos cristãos, como é que nós devemos nos relacionar, como é que nós devemos exercer o poder? Essa é a questão, esse é o desafio. E N.T. Wright, então, fala sobre a questão do poder. Para mim, foi muito bom. Esse é um assunto que eu sempre foi tema de reflexão, de leitura, essa questão do poder, como é que nós vamos exercer o poder dentro de uma proposta cristã. Então é fascinante. Eu quero ler, para não ficar sem ler nada do livro, eu vou ler um trechinho que eu marquei aqui. Ele faz uma reflexão a respeito do Salmo 72 e depois ele diz assim: Deus deseja
que seu mundo seja governado sabiamente por seres humanos humildes e obedientes em todas as esferas, por homens que confiarão no julgamento e na sabedoria de Deus e os aplicarão em suas comunidades para trazer cura e esperança aos mais necessitados. Ou seja, ele está dizendo aqui que o exercício do poder, quando nós pensamos biblicamente, e é isso que vai dizer não só os salmos, mas o profetismo bíblico, é que o poder deve ser exercido sobretudo para promover a paz, mas muito mais do que isso, para amparar e cuidar dos vulneráveis. Então, um líder cristão, ou um líder que se diz cristão, mas que não exerce o poder, que não exerce o poder para a proteção dos vulneráveis, dos pobres, dos necessitados, daqueles que mais precisam, dos deserdados. Na visão de N.T. Wright, essa pessoa não é cristã, ela não entendeu o cristianismo e ela está longe de Deus. Eu concordo. Eu penso que eu sempre imagino o poder dessa maneira. É cristão aquele líder que exerce o poder principalmente para a proteção dos vulneráveis. E se ele não se diz cristão, mas se ele faz isso, ele, embora não se identificando do ponto de vista da fé com o cristianismo, mas ele está realizando de qualquer forma o ideal de reino de Deus, de Jesus Cristo. E aquele que se diz cristão, mas que serve a outras esferas de poder e não à proteção da vida e dos vulneráveis, ele definitivamente não é discípulo de Jesus Cristo. Essa é a conclusão de N.T. Wright. É uma leitura muito boa, não é um livro muito extenso, 202 páginas, muito bom, de fácil leitura, não é um livro para especialistas, digamos assim, não tem comentário ao pé de página, não tem citação, para a gente não ficar perdendo tempo, porque eu perco muito tempo em leitura. Toda citação que eu vejo, eu quero saber quem é o autor, o que ele está discutindo, se aquele livro tem no mercado de língua portuguesa ou em alguma língua que eu possa ter acesso, e isso termina que a gente fica tropeçando na leitura. Esse livro, você não vai passar por isso. Então, essa é a minha indicação para você que ainda não pensou em nenhum livro para começar bem o ano de 2021. Indicadores fragmentados, como o cristianismo compreende o mundo, o mais novo lançamento de N.T. Wright, editora Thomas Nelson Brasil, uma tradução primorosa de Paulo Benício. Fantástica a tradução, um livro muito bom, e é assim que eu quero que você comece 2021, lendo os indicadores fragmentados, para que a gente possa construir uma sociedade muito melhor do que essa que nós estamos vivendo. Um grande abraço. Se você gostou do comentário, se você gosta de N.T. Wright, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você curta, dê uma like. Agora eu vou pedir mais uma coisa, que você compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo e que você também ative o sininho para ser sempre notificado. Tchau, tchau. Um feliz ano novo para você que me vê agora. Um grande abraço.